Fala Dev, Douglas Mota trazendo mais um conteúdo aqui para o meu canal, sejam muito bem-vindos. E neste vídeo eu vou falar sobre inteligência artificial para desenvolvimento Android. Nós vamos analisar o que nós temos de mais recente, de mais avançado com relação à geração de código para poder criar aplicativos para a plataforma Android. Nós sabemos que para o Android nós temos o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, só que na minha opinião o Gemini ainda não é muito bom. Nós temos o chatbot ali, que para mim é muito ruinzinho ainda, ele não dá as respostas ali corretas, né, na maioria das vezes. Ele traz para a gente um código que não é muito bom. Então a experiência que eu tive com o chatbot do Gemini não foi muito boa. No meu dia a dia eu costumo utilizar o ChatGPT para poder me ajudar com desafios técnicos. E nesse vídeo então eu vou te apresentar uma ferramenta, talvez você já conheça, e essa ferramenta vai nos ajudar a criar um aplicativo Android do absoluto zero, e eu quero ver quais são as capacidades dessa ferramenta, comparado aqui com o Gemini. Então, se você já gostou do assunto desse vídeo, eu peço que você se inscreva caso você não seja inscrito, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outros devs. E vamos então para a tela do meu computador. Aqui na tela do meu computador, eu já estou com o site do Cursor aberto, então essa vai ser a ferramenta que nós iremos utilizar para poder desenvolver o nosso projeto, para poder gerar código para a gente. Então, provavelmente você já conhece o curso, né, de outras tecnologias e outras linguagens. Eu vou testar então o curso aqui para desenvolvimento Android. Então você pode dar uma olhadinha no site deles, né, para conhecer todas as features. Clicando aqui no Price para você entender, né, quais são os planos que eles têm. Eles têm aqui o plano Free, né, que é o plano de hobby, que inclui aí, você consegue testar essa ferramenta, né, o plano Pro, por 2 semanas, e você tem 2.000 completions. Aqui no plano Pro, que custa $20 por mês, você tem tudo que tem aqui no Free, e você tem completions ilimitados e outras funcionalidades aqui. Tranquilo? Então, para você conhecer, para você testar essa ferramenta, você pode baixar ela de maneira gratuita e você vai conseguir fazer bastante coisa com ela. E depois, se ela fizer sentido para você, você pode então assinar o plano Pro. Então, você vai fazer o download dessa ferramenta, instalar no seu computador, é muito fácil. E depois você vai criar uma conta também bem rapidamente e você então vai conseguir já utilizar essa ferramenta. Eu vou abrir então a IDE e a gente vai então começar a desenvolver aqui o nosso projeto. Então, quando você abrir o curso pela primeira vez, você vai ver essa tela aqui, onde você pode abrir um projeto. Então, aqui é a parte interessante, né, para a gente que vai desenvolver Android. A ideia é nós criarmos o projeto lá no Android Studio e depois abrir o projeto aqui no curso para ele poder começar a gerar o código para a gente. Eu já criei alguns projetos de teste aqui e a ideia agora é nós criarmos um novo projeto. Para poder fazer isso, eu pedi o ChatGPT para poder me dar ideias de projetos, ele me deu algumas ideias. Eu escolhi um projeto de controle de gastos e depois eu pedi para o ChatGPT gerar um prompt para mim para que eu pudesse usar esse prompt aqui no cursor. Então eu vou compartilhar com você na tela, né, toda essa tarefa que eu fiz lá com o ChatGPT. Então basicamente eu falei com ele que eu ia optar pelo aplicativo de controle de gastos e para ele me dar um prompt para eu usar no cursor para desenvolver esse aplicativo. E aqui eu passei algumas informações com base na minha experiência. Então aqui, com relação a essa questão de IA generativa, você tem essa questão do prompt e quanto melhor for o seu prompt, melhor vai ser o resultado que você vai obter. Então se você é um dev sênior, um dev experiente, com certeza o seu prompt vai ser muito melhor, muito mais detalhado do que um dev júnior e consequentemente o código que você vai obter vai ser um código muito melhor do que um código que será gerado por um prompt de um dev júnior, e isso é totalmente normal porque, né, há aí uma diferença de conhecimento entre essas duas senioridades. Então aqui para ele eu passei que eu quero criar um aplicativo utilizando as melhores práticas de desenvolvimento Android, arquitetura em VVM, dos componentes de arquitetura, e falei que esse aplicativo vai usar o banco de dados Room para cache local e repository pattern com injeção de dependência utilizando o Dagger Hilt. E eu passei também, né, uma informação para ele implementar uma interface de usuário legal utilizando o Jetpack Compose. Então eu posso considerar que esse prompt aqui é de um dev pleno, um dev sênior, tá? Então eu poderia passar mais informações aqui ainda com base nos conhecimentos que eu tenho. Então imagine que esse prompt aqui foi dado por um dev pleno e vamos ver o que essa IA vai conseguir gerar para a gente com base nesse prompt aqui. Então, basicamente, eu pedi para o ChatGPT, né, gerar para mim um prompt para poder utilizar no curso. E aqui ele gerou esse prompt para mim, né, o prompt para o cursor, que a gente vai passar para essa IDE. Então, as funcionalidades principais que ele passou aqui: adicionar, editar, excluir transações, exibir lista de transações com valor, categoria, data e descrição, filtrar e ordenar transações por data, visualizar um gráfico simples de despesas, armazenar os dados localmente usando o Room para persistência e cache. E ele passou aqui também alguns requisitos técnicos com base no meu prompt, ou seja, utilizar arquitetura em VVM, repository pattern, view model, o Dagger Hilt para injeção de dependência, Compose para UI,
implemente banco de dados com Room, né, utilizando o DAO e CRUD, Stateflow, Data Store para as preferências, testes no ViewModel. Então veja que o ChatGPT gerou para mim aqui um prompt, né, e a gente vai passar esse prompt aqui agora para o curso para ver se ele vai conseguir implementar tudo isso para a gente. Descendo um pouquinho, ele deu algumas considerações também sobre design e basicamente esse é o prompt. Eu vou deixar esse prompt disponível, na verdade eu fiz alguns ajustes pequenos aqui na escrita desse prompt. Vou deixar disponível em algum lugar aqui desse vídeo, caso você queira testar aí também. E vamos agora pegar esse prompt e aprender a trabalhar aqui no cursor. Aqui no Android Studio eu vou criar um novo projeto, vou criar aqui um Empty Activity. Vou chamar esse projeto aqui de Controle Gastos, que eu já criei outros nomes, então Controle Gastos. Vai ser o Android 8 mesmo, vou utilizar aqui as configurações recomendadas e vou clicar aqui em Finish e vamos aguardar então a criação desse projeto. Assim que ele criar o projeto, assim que o build finalizar, a gente então vai voltar lá para o nosso curso, né, e vamos abrir essa pastinha aqui dentro do curso para ver o que ele vai conseguir fazer para a gente. Beleza, o projeto foi criado aqui no Android Studio, um projeto bem básico aqui. Eu vou mudar a estrutura aqui de Android para projeto, para a gente poder conseguir visualizar todas as pastas aqui, para ver se realmente o cursor vai conseguir modificar esses arquivos aqui no Android Studio. E agora vamos voltar para o cursor para poder abrir esse projeto lá. Aqui no cursor eu vou clicar em Open Project, eu vou selecionar agora o projeto que a gente acabou de criar. Então vou selecionar aqui Controle Gastos, vou pedir para abrir essa pasta. E ele agora traz aqui essa estrutura, né, do nosso projeto e veja que a interface aqui do cursor é parecida com a interface do Visual Studio Code, né? Principalmente porque eles construíram essa IDE com base, né, aí no Visual Studio Code. Então aqui temos o nosso curso aberto, e a ideia então é a gente pedir essa IA, essa ferramenta, né, para poder gerar para a gente todo o código desse aplicativo que a gente vai criar do zero. Aqui eu vou digitar Ctrl I para ele poder abrir aqui o Composer, e aqui no Composer que a gente passa as instruções para a IA do cursor. Então aqui a gente pode adicionar contextos, né, pastas específicas, arquivos específicos. Se a gente quiser que ele analise todo o nosso projeto, ou seja, que ele trabalhe com todo o nosso projeto, com todas as nossas pastinhas, eu posso digitar aqui o arroba e posso passar aqui Codebase para ele poder olhar para todo o código-fonte do nosso projeto. Fazendo isso, eu vou aqui dar alguns espaçamentos e agora sim eu vou colar todo o nosso prompt aqui. Então, eu vou copiar o prompt que eu tenho separado aqui, vou colar o prompt aqui dentro, mas só para você entender, ele está trabalhando aqui com o modelo do Cloud 3.5 Sonnet. Se você clicar aqui, você tem acesso a outros modelos. Eu vou focar aqui nesse Cloud 3.5, que é o modelo que vem por padrão, para a gente ver o que ele vai conseguir fazer para a gente. Vou colar todo o nosso prompt aqui, vou passar rapidamente, né? Você já viu esse prompt lá no ChatGPT, mas basicamente eu alterei ele para poder passar algumas instruções. E aqui eu disse que eu quero que ele interaja comigo em português. Vamos ver as capacidades dele de conversar comigo em português. Você vai agir como um Dev Android especialista com experiência e considere sempre as melhores práticas de desenvolvimento Android e arquitetura. Então eu passei as instruções aqui para ele poder me fornecer melhores códigos. E aqui então nós temos os requisitos do nosso aplicativo, conforme nós já vimos lá no ChatGPT. Agora eu vou clicar aqui em Submit para poder enviar aqui essas instruções e vamos ver, né, o que ele vai fazer aqui. Então vejo que ele já conseguiu reconhecer os arquivos do nosso projeto, né? Ele conseguiu fazer uma busca e ele verificou que existem 35 arquivos no nosso projeto. Veja que do lado esquerdo ele já começou aqui a escrever código para a gente, então veja que interessante, né, nessa IA, né, como que ela consegue aqui escrever código. A primeira coisa que ela fez, né, foi adicionar aqui as bibliotecas, as dependências, utilizando aqui o nosso arquivo de libs.versions. Então, por enquanto está tudo certinho, né, ele está utilizando aqui o que há de mais recente no desenvolvimento Android. Descendo um pouquinho, ele já configurou aqui a classe de application do Hilt, então já colocou notação Hilt Android App, já atualizou o nosso Android Manifest, então até agora tudo correto. E descendo um pouquinho, ele falou o seguinte: esta é a configuração inicial do projeto, nos próximos passos vamos criar a estrutura de pacotes, implementar as entidades, banco de dados, criar os casos de uso, implementar os viewModels, desenvolver a UI. Então foi a primeira coisa que ele fez. Eu vou apenas aceitar todas essas alterações aqui. E agora o interessante é que a gente vai abrir o Android Studio e ver, né, o que ele fez e ver se nosso projeto vai pelo menos compilar. Então aqui no Android Studio eu vou verificar se ele conseguiu de fato adicionar código aqui no meu projeto. Deixa eu abrir aqui as nossas pastinhas. Ele criou para a gente aqui um arquivo Controle Gastos App. Veja que tem um errinho aqui, né, ele não conseguiu importar corretamente a dependência do Dagger Hilt. Vamos tentar entender o porquê. Eu vou abrir aqui o arquivo de build do nosso módulo app, descendo um pouquinho. Veja que ele não conseguiu aplicar aqui o plugin do KPT. Então veja que interessante, né? Como eu passei um prompt aqui de um dev mais experiente, né, de um dev pleno,
O dev pleno agora ele tem que ser capaz de identificar e saber o porquê que essa biblioteca não foi importada, por que não está funcionando aqui o build. Então, se for uma pessoa que não tem experiência, né, que não conhece desenvolvimento Android, veja que essa pessoa vai ter problemas aqui ao desenvolver esse aplicativo, porque não basta apenas copiar e colar código e depois tentar fazer esse código funcionar na marra. Tem que ter algum tipo de conhecimento, tranquilo? Então, aqui com base nas minhas experiências, eu sei que ele não aplicou corretamente aqui o plugin do KPT e provavelmente ele não colocou esse plugin do KPT no nosso Gradle do módulo do projeto, na verdade. Então, se eu abrir aqui o Gradle do projeto, veja que interessante, de fato, ele não aplicou aqui nem o plugin do KPT e nem o plugin do Dagger Hilt. Ele poderia ter utilizado também o KSP, que é uma maneira melhor, né, mais atual de trabalhar com essa questão de geração de código, né, aqui na parte de bibliotecas com base em anotações, para gerar código em tempo de build, mas não tem problema nenhum, vamos utilizar aqui o KAPT mesmo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir novamente o curso e vou falar com ele que aconteceu esse problema, né, para ele poder adicionar para mim esses plugins aqui no Gradle do projeto. Eu vou deixar aqui essa tela dividida, né, para a gente poder conseguir enxergar o curso e também o Android Studio, para a gente poder conseguir visualizar melhor aqui esse trabalho que está sendo feito. Beleza, eu dividi aqui a tela e como nós vamos utilizar o curso apenas para poder passar comandos aqui, instruções no Composer, eu não preciso verificar o código aqui do lado esquerdo, eu vou aumentar o máximo que eu puder aqui do nosso Android Studio e deixa eu tentar aumentar também um pouquinho aqui esse chat aqui, né? Então deixa eu só fechar esses arquivos aqui para ver se eu vou conseguir. Deixa eu fechar esse arquivo, deixa eu tentar puxar isso para cá, não consigo mais, então vou ter que diminuir um pouquinho mais aqui do Android Studio para a gente poder ter um pouquinho de espaço aqui também para conversa, beleza? Eu vou falar com ele que alguma coisa deu errado, né? Deixa eu só fechar aqui também, vou falar o seguinte, olha, o Dagger Hilt não foi configurado corretamente, parece que falta aplicar o plugin no Gradle do projeto. Então aqui um dev experiente vai saber, né, quais comandos ele tem que passar aqui para a IA poder fazer o trabalho dela corretamente. Então veja que não é apenas você pedir a IA para cuspir código, né, você tem que ter algum conhecimento também, senão você vai ficar travado e vai ter que ficar sempre recorrendo à IA para ela tentar te ajudar. A ideia é que você já consiga saber o que está acontecendo e você utilizar a IA a seu favor para você ganhar produtividade dentro da empresa e se destacar no mercado. Então, depois que eu pedi para ele poder verificar essa questão do Dagger Hilt, ele falou assim, olha, você está correto, precisando adicionar o plugin do Hilt no arquivo de Gradle do projeto raiz, vou ajustar isso. Depois ele falou que agora o Dagger Hilt está configurado corretamente e com isso podemos começar a criar a estrutura do projeto seguindo a Clean Architecture. Então veja que interessante. Você gostaria que eu continuasse com a criação da estrutura de pacotes e implementação das entidades? Vamos ver a estrutura que ele sugeriu para a gente. Ele sugeriu aqui uma estrutura onde a gente tem um pacote de data, beleza, muito legal. Dentro de data temos aqui um pacote local, contendo aqui o DAO e entity, tá legal também. E dentro de data ele colocou aqui repository, então tá bem legal essa estrutura que ele criou. Depois a estrutura de DI, domain e presentation. Então eu gostei bastante dessa estrutura aqui. Daqui a pouquinho a gente vai pedir para ele poder continuar com essa implementação. Primeiramente eu vou apenas aceitar aqui as alterações do nosso arquivo de Gradle. Então clicando aqui, vejo que ele já adicionou agora o plugin do KPT e o plugin do Dagger Hilt aqui no nosso Gradle do projeto. Vou apenas sincronizar. Beleza, sincronizou com sucesso. Agora se eu abrir novamente aqui o arquivo controle de gastos, veja que ele conseguiu agora reconhecer o Dagger Hilt aqui no nosso projeto, parece que está funcionando. Se a gente abrir o manifesto, ele adicionou aqui o nosso app, né, customizado, está correto também. E agora eu vou apenas executar o nosso aplicativo, porque mesmo o nosso projeto compilando com sucesso, se tiver algum probleminha de dependência aqui com o Dagger Hilt, ele não vai executar e vai acusar algum tipo de erro aqui. Então, antes de avançarmos aqui, vamos executar o nosso projeto. Então, se você trabalhar com cursor no seu projeto, é o que eu recomendo fazer. Ao invés de você pedir para ele gerar todo o código para você primeiro, é uma boa prática você, então, ir fazendo isso aos poucos, né? Aplicar sugestões do cursor, ir no seu projeto, verificar se o código está legal, está correto, verificar se compila, se executa, e só aí você volta e continua aqui a geração de código com a IA. É uma dica para você não ficar perdido depois, né? Que ele gerar muitos arquivos aqui e você depois não conseguir ou ficar travado em alguma coisa. É muito bom você fazer passo a passo, até mesmo para a IA te ajudar. Então veja que de fato funcionou corretamente essa questão das dependências, o aplicativo executou, então está tudo certo até agora. Por enquanto não tem nada de interessante aqui, ele apenas importou as dependências, mas ele fez isso de uma maneira muito legal, funcionou muito bem. E agora vamos pedir para poder continuar com a implementação. Continue com a implementação do resto
do aplicativo. Beleza, ele já falou que vai, né, começar a implementação da estrutura base do aplicativo, começando então pela camada de dados. Então o foco agora é implementar aqui aquela estrutura que ele apresentou para a gente, começando aqui então na camada de dados. Ele implementou para a gente aqui a classe de entidade, né, utilizando aqui a biblioteca do Room. Então, olhando aqui rapidamente, parece que está tudo correto. Descendo um pouquinho, ele criou aqui a classe de DAO, beleza. Criou a classe de database, né, aqui do Room, também parece bem legal. Ele criou um converter aqui para o local datetime, então aqui também parece legal para poder trabalhar, né, com a conversão de tipos de dados, né, que o Room aceita, né, para data. E depois ele criou aqui uma classe de domínio, né, do model de transaction. Implementou já o repositório para a gente, então temos uma interface, então está trabalhando aqui corretamente com essa questão de desacoplamento de código. Implementou essa interface, criou um mapper para poder transformar uma entidade do banco de dados em um domínio da nossa aplicação, perfeito também. Ele criou para a gente aqui um módulo do Hilt para poder injetar os DAOs, injetar também os repositórios, tudo legal também. Ele perguntou, quer que continue com a implementação da camada de apresentação? Por enquanto eu vou, né, deixar aqui essa pergunta em aberto e vou apenas aceitar as alterações e vamos analisar e criticar o código que ele gerou primeiramente, antes de nós continuarmos. Então, voltando aqui no Android Studio, veja que interessante, já temos aqui a estrutura que ele criou para a gente, temos um pacote de data e aqui vamos analisar o código que ele gerou. Abrindo aqui o local, vamos analisar aqui o nosso DAO primeiramente. Então, temos uma interface do DAO. Ele gerou aqui as funções para obter todas as transações. Para poder obter as transações pela data, inserir, atualizar e deletar. Então, até aqui está tudo correto. Esse código parece muito bem. Abrindo aqui o Entity, ele criou aqui a nossa classe de entidade. Então, ele criou aqui uma tabela com o nome Transactions. Gerou a primary key, tem aqui todos os atributos corretos, né? Colocou um local datetime, criou aqui um tipo da transação, se é income ou expense. Então, ele gerou um código bem legal aqui para a gente, está tudo correto até agora. Abrindo aqui o App Database, ele criou aqui com relação à documentação, né, do Room, de como que você cria um banco de dados, está gerando aqui um abstract fan do DAO. Show de bola, e temos aqui o converter. Então, até agora, o código está funcionando corretamente, não teve nenhum tipo de erro. Lembrando também que eu já criei esse projeto aqui 2 vezes, né, anteriormente, para poder testar, e ele foi melhorando, né, com esses 2 projetos, então ele já trouxe aqui um código um pouco mais certo, né, sem nenhum tipo de problema mais grave, mas também nos outros projetos ele trouxe a mesma coisa, não teve nenhum tipo de problema também, a não ser aquela questão da dependência, mas o código aqui ele foi melhorando, né, conforme eu fui criando novos projetos. Temos aqui um mapper, abrindo aqui o mapper, ele criou aqui então a conversão da entidade para a classe de domínio. Perfeito até agora, né? Ele trouxe um pacote completo aqui, porque deve existir uma classe transaction no framework do Android, então ele poderia ter importado essa classe diretamente, né, aqui em cima, mas ele colocou aqui embaixo, é algo que nós podemos melhorar também. Então até aqui está tudo legal, o código que ele gerou. Vou fechar essa parte do local, vamos abrir o repository. Aqui temos a implementação, se eu clicar aqui, ele criou a interface para a gente. Show de bola, funcionando perfeitamente aqui. E vamos analisar aqui esse pacote de DI. Abrindo aqui o App Module, ele está trabalhando aqui então com singleton, está gerando aqui um banco de dados como sendo singleton, correto. Ele gera o DAO também como singleton, ele gera o repositório como singleton. Então, para a estrutura que ele deu aqui, não tem problema nenhum ele utilizar o repositório como sendo singleton, mas se você tivesse, por exemplo, uma camada a mais, um local data source, né, que o seu repositório dependesse desse local data source, aí sim o seu repositório poderia ser, por exemplo, um factory, e o seu local data source poderia ser um singleton. Então, depende muito da arquitetura do projeto, e é muito bom, né, que o dev experiente saiba disso, porque se ele deixa aqui o repositório como singleton e utiliza esse repositório em 2 ou mais view models, por exemplo, esses dados do repositório estarão sendo compartilhados e você pode ter um problema aí de efeito colateral, né? E você pode demorar um pouquinho a entender e a perceber que o problema está porque o repositório está compartilhando a instância dele com vários outros view models, tranquilo? Então, somente devs experientes, né, com conhecimento que vão conseguir perceber isso daqui, e se tiver algum problema vão conseguir corrigir de maneira fácil, ou então vão ter que recorrer aqui à ajuda da IA, beleza? Mas para a estrutura que ele criou aqui, tá correto aqui ele utilizar isso como singleton, mas tem esse probleminha que eu falei, que pode ser corrigido criando outras camadas e trocando esse carinha aqui de singleton e deixando ele apenas como factory mesmo. Até aqui tudo correto, tudo legal, então estou gostando muito do código que ele gerou. Criou um pacote chamado domain, criou aqui o model da nossa aplicação, criou aqui também a interface do repositório na camada de domínio, então muito bom, ele seguiu de fato aqui as boas práticas recomendadas para desenvolvimento Android.
Deixa agora eu fechar todas essas abas aqui e vamos pedir para ele poder continuar com a implementação. Ele vai implementar agora a camada de apresentação e ele vai implementar também o use case, se eu não me engano. Então, vou falar com ele continue. E agora sim, ele vai implementar a camada de apresentação, vai começar primeiro pela camada de domínio, ele vai implementar aqui os casos de uso, né? E agora ele começou implementando o Get Transactions Use Case, interessante, criou aqui o Add Transaction, ele criou aqui uma classe chamada Home State para poder trabalhar com os estados da tela inicial, então interessante também a forma que ele fez aqui. Descendo um pouquinho, ele está criando aqui agora o View Model, se eu não me engano, né? E depois ele está criando aqui o Composable, né, da tela principal, ajustando aqui a tela, a Main Activity. Perguntou se quer que ele continue com a implementação da tela de adicionar transação e detalhes. Eu já vou falar que sim, para ele poder criar já a tela e toda essa camada de apresentação, para a gente apenas analisar aqui no Android Studio e ver se o aplicativo vai funcionar corretamente. Então vamos aguardar de gerar esses outros códigos aqui. Aqui agora está gerando o View Model do Add Transaction. Ele fez toda a validação ali, né, pelo que eu vi. Está criando a tela aqui de Add Transaction, utilizando aqui o Scaffold. Aqui então ele terminou a tela de transação, adicionar a transação. Ele está trabalhando com Nav Host, ou seja, ele está trabalhando com componente de navegação com Compose, bem legal também, então ele já considerou essa parte de navegação, ajustou a nossa Activity e perguntou se quer continuar com a implementação da tela de detalhes da transação. Eu não vou implementar a tela de detalhes, eu acho que você já conseguiu entender, né, e perceber o poder aqui do curso. Realmente, o que ele fez aqui é impressionante, né, o código que ele gerou para a gente até agora. Vamos analisar, né, para ver se o aplicativo vai funcionar, se ele vai executar, e vamos ver, né, o que vai acontecer aqui agora. Já voltei aqui para o Android Studio, o foco dele agora foi na camada de apresentação, então vamos abrir aqui esse pacote Presentation. Temos aqui algumas features, né, que ele criou, tem um pacote de componentes também que ele criou, interessante. Vamos abrir aqui a feature de Home, vamos abrir aqui o Home Screen. Eu tenho que aplicar, né, aceitar primeiro aqui, então vou clicar em Accept All para ele poder gerar aqui esses arquivos. Então voltando aqui, olha que interessante, ele já criou para a gente os arquivos. Agora sim, eu vou abrir aqui o Android Studio para a gente poder conseguir analisar esse código aqui com um pouco mais de calma. Então basicamente ele tem aqui um Home Screen, ele recebeu aqui o View Model aqui na função, show de bola. Deixa eu só ver um pouquinho aqui o preview. Ele não colocou para a gente o preview, então perceba que não é 100%, né? Ele não vai dar para a gente todo o código aí da forma que a gente espera. A gente teria que passar para ele um prompt. Olha, considere os previews, né, quando você for criar a tela. Então faltou esse prompt aqui para ele. A gente pode fazer isso também e ele com certeza vai saber gerar aqui os previews. E se ele gerar o preview, ele deve fazer uma melhoria aqui, um ajuste, porque quando você tem um preview, se você não tiver aqui uma outra função que vai servir de ponto de entrada para sua tela, que instancia um View Model, esse preview você vai ter dificuldade de fazer ele funcionar se você tiver que instanciar um View Model no seu preview. Então, a gente teria que ver se ele conseguiria fazer isso daqui. Mas basicamente o que ele fez aqui, né, até agora está corretíssimo, né, o código aqui parece um código muito bom. Uma outra coisa aqui que ele não considerou, né, para aplicações Android foi essa questão aqui de coletar os flows considerando o ciclo de vida do Android. Existe aqui uma função que chama Collect as State with Life Cycle, então essa função nem aparece aqui, ou seja, ele importou essa função para poder considerar o ciclo de vida. Então um dev que não tem experiência, né, que não tem conhecimento, ele vai achar que esse código está correto, e de fato está, porque ele funciona, né, não dá nenhum erro de compilação, mas não é correto utilizar esse código aqui dentro dos seus composables. Existe um código mais correto para isso. Eu vou até pedir para ele poder considerar isso para mim. Então vamos agora acessar o curso e vamos ver se ele vai conseguir entender essa instrução que eu vou passar para ele agora. Então aqui no curso eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, olha, nas telas você utilizou o Collect as State, porém para Android temos que usar o Collect as State with Life Cycle por causa do ciclo de vida do Android, certo? Vamos ver se ele vai entender, né, se ele vai conseguir fazer a alteração para a gente. Beleza, ele falou, olha, você está absolutamente correto, o Collect State with Lifecycle é a maneira recomendada para coletar flows no Android com Jetpack Compose, pois ele respeita o ciclo de vida do componente e evita vazamento de memória. Então ele conseguiu entender, né, aquilo que eu disse para ele. Então veja que, mais uma vez, um dev com pouca experiência ou uma pessoa que não é dev, se ela começar a aceitar esse código aqui, né, sem analisar e sem verificar, esse aplicativo vai ter um problema no futuro e aí sim vai precisar do dev corrigir esse problema, dar manutenção nesse código, né? Então, não é 100% aqui o código que ele gera, mas no geral, até agora está sendo um código aqui muito bom, né? Bastante impressionante aqui.
Eu vou aceitar aqui essas alterações, deixa eu voltar aqui para o Android Studio, veja que ele já utilizou aqui o Collect as State with Lifecycle, só que essa dependência não foi importada, ele não entendeu, né, que essa dependência precisa ser importada. Deixa eu voltar aqui, eu vou falar com ele que essa dependência tem que ser importada. Na verdade, ele importou a dependência, né? Ele conseguiu importar. A gente precisa apenas fazer o build aqui, porque se eu abrir o arquivo de Gradle, de fato está aqui, né? Ele importou a dependência nova, só que falta fazer aqui o sync. Então, realmente, né, ele conseguiu entender que, de fato, essa parte do lifecycle, né, nós temos que importar uma dependência à parte. Beleza, sincronizei o projeto. Voltando aqui para a home screen, vamos ver se ele vai conseguir reconhecer. Vou fazer aqui o import, porque o import que ele colocou aqui em cima estava incorreto, né? Vou até apagar esse import aqui. Então, veja que o ajuste que eu fiz foi um ajuste mínimo e agora sim está funcionando corretamente aqui. Nós temos uma tela de Add Transaction. Deixa eu ver se nessa tela de Add Transaction ele alterou também. Ele alterou também, então veja que interessante. Ele entendeu que era naquele arquivo e ele entendeu que nos outros arquivos ele também precisava fazer esse ajuste. Então, muito legal mesmo. Tá realmente bem bacana aqui. Criou uma estrutura de scaffold, criou aqui um column. Eu quero ver a parte que ele mostra as transactions, né, para ver se ele vai utilizar aqui o lazy column. Então, descendo um pouquinho, temos o transaction list e de fato ele utilizou aqui o lazy column, utilizou aqui o state transactions. Se ele tivesse colocado para a gente aqui a questão da key, né, para deixar o nosso código aqui um pouco mais performático, né, se a gente for fazer aqui operações de delete, por exemplo, se a gente passar aqui uma key, passando aqui o ID dessa transação, o nosso código vai ficar mais performático aqui. Então, é coisas que só um dev também mais experiente vai conseguir entender, né, para deixar esse código aqui melhor. Show de bola, então. Até agora está tudo correto. Vamos agora executar o aplicativo para ver se vai funcionar. Mas deixa eu só ver o ViewModel antes, né? Eu quero ver aqui como ele implementou esse ViewModel. Então, adicionou notação do Daggerhill, perfeito. Ele adicionou aqui a dependência do GetTransactions UseCase, show de bola. Utilizou aqui o Mutable State Flow para poder representar o estado da tela. Criou uma classe de dados aqui que vai representar o estado, contendo as transactions, o estado de load, o estado de erro, com algumas outras informações aqui. Perfeito. Descendo um pouquinho, né, ele chamou aqui o nosso GetTransactions. E passando aqui no onEach para cada transação, ele está fazendo o update aqui do estado e está vinculando esse flow com um ViewModel Scope, né? Até agora está tudo correto aqui. E tem aqui algumas outras funções para poder fazer aqui o cálculo, né, dessas transações com base no valor delas. A gente poderia fazer algumas melhorias aqui. Essa parte aqui do estado depende muito de cada dev, né, da forma que gosta de trabalhar. Poderia ter aqui no lugar do home state, poderia ter uma classe selada, uma interface selada com o estado de load, com o estado de sucesso, o estado de erro. Aqui ele preferiu apenas por trabalhar com essa questão aqui do home state. Então, a gente pode fazer alguns ajustes, algumas melhorias, né, mas aqui vai de acordo com cada dev e de acordo com a experiência que esse dev tem também, mas no geral é um código que está ok, né? Daria para poder melhorar, claro, mas é um código que está ok. Vamos então executar o aplicativo para ver se ele vai funcionar, né? Para ver se vai compilar e se vai funcionar corretamente, que é o mais importante aqui. E você viu que eu não fiz quase alteração nenhuma nesse código, a gente fez apenas algumas pequenas correções. Beleza, o nosso projeto compilou, ele já foi executado aqui, então veja que interessante, ele já colocou aqui pra gente essa tela principal com o resumo do mês. Vamos ver se está funcionando aqui a questão da navegação. Clicando aqui, veja que legal, ele já navegou aqui para a tela de nova transação. Eu vou colocar aqui, por exemplo, compra de mercado, ou só mercado. Vou colocar aqui um valor, por exemplo, de 55. Eu posso marcar como despesa ou como receita, vou deixar aqui como despesa mesmo. Aqui na categoria, ele podia ter criado aqui para a gente uma dialog, né, com umas categorias pré-definidas, né, mas isso é questão de prompt. Nós não passamos um prompt mais específico de como a gente queria, né, que ele implementasse a tela. Né, ele fez aqui com base no código que ele gerou, com base no conhecimento que ele tem. Aqui eu vou colocar categoria de mercado também. A data, eu vou deixar a data de hoje. E agora eu vou clicar em salvar e vamos ver se vai funcionar. Então, clicando em salvar, veja que aparentemente nada aconteceu, né? Se eu clicar aqui em voltar, ele colocou, ou seja, ele conseguiu salvar essa transação, mas ele não conseguiu navegar corretamente para a tela anterior, então foi um errinho aqui que ele cometeu. A gente pode pedir para o cursor para ele poder fazer esse ajuste. Então, vamos voltar lá para o cursor. A navegação não funcionou. Vamos ver o que ele vai fazer. Beleza, ele falou que vai ajustar o ViewModel da tela de adicionar a transação para permitir um evento de sucesso após salvar a transação e então atualizar a tela para navegar de volta quando receber esse evento. Então ele realmente não tinha considerado isso daqui, né? E agora sim ele considerou. Eu vou aceitar esse código aqui. Vamos voltar ao nosso projeto e eu vou executar o nosso aplicativo novamente para ver se vai funcionar. Mas veja que o aplicativo funcionou, né? Tá funcional aqui, ele está guardando o banco de dados.
A gente vai agora executar novamente para ver se de fato isso está sendo retornado do banco de dados. Temos aqui a transação que adicionamos anteriormente. Se eu clicar aqui para adicionar uma nova transação, eu vou adicionar aqui, por exemplo, açougue. Vou colocar aqui o valor de 20, vai ser uma despesa. Vou colocar mercado também. Vou deixar a data de hoje. Vou clicar em salvar. Agora sim, veja que ele entendeu, ele corrigiu o nosso código, né? Ele salvou essa nova transação, navegou para a tela anterior e já fez a atualização aqui do valor total das despesas. Então veja que de fato o nosso aplicativo está funcional. É claro que tem muita coisa para ser feita aqui ainda, para poder melhorar. A gente pode adicionar outras funcionalidades, a gente tem que testar a fundo aqui para ver se as validações estão corretas. Então assim, para iniciar um projeto, é muito bom utilizar o cursor. Ele vai te dar já um código muito bom, né, como ponto de partida para você evoluir em cima desse projeto e adicionar novas funcionalidades. Claro que ele não trouxe um projeto aqui 100% funcional. Se eu clicar em cima de um item de mercado aqui, eu não sei se ele vai funcionar, porque ele não deve ter adicionado a tela de detalhe ainda. Se eu abrir aqui nosso Main Activity, é isso mesmo, tem um to-do aqui, porque não tem a tela de detalhes ainda implementada, então ele vai quebrar o nosso aplicativo. Então, sim, dá para fazer muita coisa, mas como ponto de partida para um novo projeto, o cursor ele me surpreendeu bastante. Então, você que é um dev experiente, você pode utilizar assim, o cursor aí no seu ciclo de desenvolvimento, ele vai te ajudar aí a ter produtividade e vai te ajudar também a se destacar no mercado se você souber utilizá-lo da forma correta. Então tem muita coisa para poder melhorar aqui ainda, essa questão das rotas aqui, ele está trabalhando com a versão anterior ainda, da maneira anterior, né, trabalhando com strings. Já existe uma maneira mais correta de trabalhar com isso daqui, que é utilizando os objetos, né, e o type safe de navegação. Então ele não considerou isso daqui, então é você, né, como dev aí, experiente, fazer essas alterações, esses ajustes, mas de código inicial já deu um código aqui que é muito bom, beleza? E um recado para você que é dev iniciante, dev júnior, eu recebi algumas mensagens no meu Instagram, né, de devs iniciantes preocupados com essas ferramentas de IA, né, porque tem uma impressão que o mercado está requisitando menos devs júniors, justamente porque os devs plenos e sêniors estão tendo a ajuda da IA para ter mais produtividade e assim não precisando tanto de um dev júnior. Então assim, como eu trabalho sozinho no projeto, né, hoje já tem algum tempo, eu não tenho essa noção do mercado das empresas, né, se de fato é isso que está acontecendo, eu não consigo dar a minha opinião agora sobre essa questão. Mas eu vou tentar buscar, vou tentar pesquisar sobre esse assunto. Se você trabalha em uma empresa maior e com vários devs, deixa aqui nos comentários, né, se você tem alguma informação sobre isso, se de fato as empresas estão focando mais em devs experientes, né, e não requisitando tantos devs júniors por causa da IA. Então deixa aqui a sua opinião, se você tem algum conhecimento, que eu vou buscar também, né, essa informação. Mas uma dica que eu dou para você que é dev júnior é você não ignorar essa ferramenta e não ter medo dela, né, não tenha medo da IA. Tente utilizá-la a seu favor, seja para estudar, para melhorar um projeto que você tem, para explicar alguma coisa que você não sabe. Se você trabalha numa empresa e não entende alguma coisa, seja proativo. Antes de recorrer a um dev mais experiente, tente utilizar a IA a seu favor, né? Se você esbarrou em algum problema, se sua empresa permitir, claro, busque no ChatGPT, né? Pergunte para ele, né? Seja curioso, né? Tenha essa questão de pesquisar primeiro antes de você conversar com um dev mais experiente. Então essa proatividade, né, como dev júnior, vai fazer você se destacar no mercado. Então utilize a ferramenta a seu favor, utilize a IA a seu favor para você crescer aí na sua carreira, para você estudar, para você evoluir. Não deixe essa onda passar, não deixe que o medo te domine e faça o uso da IA a seu favor para você, né, conseguir ter oportunidades aí no mercado, beleza? Então, para esse vídeo foi isso, né? Espero que você tenha gostado aqui do que eu apresentei para você com relação ao curso. Eu com certeza vou começar a utilizar essa IA aqui no meu dia a dia, né? Vou começar a explorar mais ela para poder ganhar produtividade. E se você for fazer isso também, deixe nos comentários depois, né? Ou se você já utiliza, né? Deixa aqui nos comentários, né? Dando a sua opinião para poder, né, compartilhar com outros devs também. E não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, dá o seu like aí, compartilhe esse vídeo e eu devo trazer mais conteúdos aí no futuro sobre inteligência artificial. Mas no geral, eu gostei bastante do cursor, do código que ele apresentou e de tudo que ele fez aqui pra gente no nosso projeto, beleza? Deixa sua opinião aqui também nos comentários, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!